E o meu próximo projeto era, eu não sei se tu conhece, provavelmente sim, até da área da literatura, era fazer um livro sobre o Corpo Santo. Porque o Corpo Santo, ele é um cara que ele é muito elogiado por ter trazido a questão da homossexualidade lá no final do século XIX, em peças teatrais, de uma maneira vanguardista. Só que, lendo na íntegra os textos do Corpo Santo, você vai ver que ele é um homem extremamente machista, que ele é um homem extremamente... Claro, os termos não eram utilizados na época, mas a gente pode fazer aí um paralelo, e que ele era extremamente homofóbico, tanto que ele relata em determinado momento que, porque ele separou, a esposa dele separou dele, porque ele era um homem com alguma situação mental, que hoje provavelmente seria facilmente tratada com alguma medicação, na época não tinha. A esposa dele separou dele, e aí os amigos dele começaram a sugerir que ele tivesse outros relacionamentos, inclusive sugeriram relacionamentos com homens. Ele ficou furioso. Ele era homofóbico, ele não era nada acolhedor, receptivo, não tinha nenhuma outra percepção sobre esses temas desses grupos, dessas pessoas, né, que praticavam sexo com outras pessoas do mesmo sexo, do que o mainstream tinha na época. E eu não consegui entender por que ele foi trazido, né, ele foi resgatado, porque na época não se ensaiava as peças dele, ele publicou muitas peças, alguns chamam de nonsense, e essas peças foram representadas em meados do século passado, e aí ele ganhou uma dimensão muito grande, uma repercussão muito grande. Muitas pessoas entendem ele como um vanguardista e como um cara que trouxe a temática de uma maneira positiva, quando não é. Então eu teria esse tomo, esse seria o terceiro tomo. Mas o que eu percebi? Eu percebi que eu teria alguns empecilhos nessa minha empreitada de tentar fazer essas publicações de 20 livrinhos, que é a coleção Sim. maravilhosa que eu tinha na cabeça. Primeiro, termos materiais, custo. A gente logo percebe que tem um custo embutido e que, pelo menos, as nossas publicações deviam ser autossustentáveis e não são, muitas vezes, a não ser que você entre num edital. Eu disse, bom, não vou conseguir arcar financeiramente com um projeto desse fôlego, embora, em termos de construção textual, talvez eu conseguisse. Segundo, que eu vi lampejos, e aí eu também não vou falar o nome de ninguém, eu me nego, mas eu vi lampejos de que algumas pessoas dentro da academia, onde isso é muito mais fácil, gostaram da ideia e pretendiam reproduzir essa ideia. E aí essas pessoas teriam condições materiais e de tempo todas para fazer isso antes de mim. Se não vai rolar. Vai rolar porque eu vou perder a gente sabe que tem essa disputa por tema, né? E a academia preza muito por ineditismo, e eles precisariam, então, publicar. E aí eu disse, não, eu vou perder toda essa coleção de alguma maneira, ou porque eu vou demorar muito para publicar, porque eu não tenho condições financeiras de materializar isso na velocidade necessária, e provavelmente eu vou perder a dianteira, porque né, meus colegas vão pegar os temas e vão seguir adiante pensando. E eu tinha e aí eu meio que com o Crangel de Azevedo, com essa publicação que ganhou 2 açorianos, um como livro do ano e um como livro na área de humanidades, eu, de novo, arrefeci um pouco, eu me desempolguei dessa forma da gente compartilhar as nossas pesquisas, porque eu vi que não tem retorno, né? Não tem retorno que é dentro de uma bolha. A gente fica dentro de uma bolha. A gente tem outras formas de entretenimento hoje que alcançam muito mais as pessoas, TikTok, a Netflix, a não sei o que, Diaba 4, rede social, enquanto a nossa produção, que talvez há alguns anos atrás seria um foco de interesse muito grande, ela não consegue mais acompanhar o ritmo das outras formas de apresentação e de cativar, né, o público. E eu tinha me aposentado. Eu disse, não, eu vou me aposentar porque isso não vai, eu já publiquei. Tem uma coisa que é você ser persistente, tem outra coisa que é ser teimoso, né? Ser teimoso como uma mula e acaba dando com... E eu me aposentei, como eu já tinha me aposentado uma vez. Eu disse, quando eu publiquei o 4º livro no Vale do Taquari, eu disse, não, acabou.
já deu o suficiente, né? Quarto livro como Caridade, tá bom, já tenho tema para debater, se alguém quiser. Quando eu publiquei o Crush, eu disse, não, acabou. Mas eu tinha esse material engavetado, parado, principalmente as fontes, eu tinha elas reunidas, e eu, de vez em quando eu olhava para aquilo e eu pensava, bom, né, que pena que eu levei tanto tempo da minha vida pesquisando isso, supriu a minha necessidade individual, que eu acho que todos nós, como escritores, a primeira pessoa para quem a gente escreve somos nós mesmos. Né? Não tem, a gente escolhe um tema que nos é atinente. Esses dias até vi um colega nosso falando sobre a pouca produção dentro dos cursos de pós, né? Ele está fazendo uma contabilização de quantos trabalhos sobre LGBT que tem dentro de um mundo de temas, e aí é um número ínfimo. Mas também, se a gente considerar que muitos de nós, por exemplo, as pessoas trans estão entrando agora dentro das universidades, dá para entender por quê. Porque cada grupo vai automaticamente escolhendo temas que são muito atinentes, quando é na área das ciências sociais, a si próprio, a sua ancestralidade e tal. E eu já tinha, com o que eu tinha pesquisado, porque eu acho que para nós é suficiente, dado conta de sanar as minhas dúvidas, de entender um pouco sobre o passado das questões LGBT no Rio Grande do Sul. Mas chegou um momento, chegou um pontinho ali crucial, que também eu não costumo contar, porque as pessoas costumam recontar isso de uma maneira pejorativa para mim, mas que foi um momento em que a Xuxa estava tentando, olha a Xuxa na história, Xuxa Gaúcha, tá pertinente, né? A Xuxa ia ocupar um lugar de drag queen num reality show, eu acho que até ela fez, eu não tenho assistido essas coisas, mas ela fez. E aí veio o pessoal trans, veio o pessoal travesti, drag, que ali muitas pessoas fazem uma misturança de conceitos a respeito dessas categorias, e disseram que não, jamais a Xuxa poderia interpretar uma personagem drag queen, porque as drag queens, historicamente, elas eram de pessoas LGBTQIA+, independente do nome, homem, mulher, que nome eles utilizavam lá no passado. E aí eu já tinha essas pesquisas e eu fui lá inventar de num grupo dizer, não, gente, mas antigamente drag queen era muito interpretado por homens heterossexuais, era uma arte, como continua sendo hoje, e eu não vejo, claro, a gente tem essa necessidade de estar nos lugares, de ter representatividade, de se inserir no mercado de trabalho, que eu acho que é essa a questão toda, mas não tem nenhum impedimento de exercer a arte drag. Todas as, né, tanto os dissidentes sexuais quanto os ditos, né, das categorias binárias podem exercer, porque é uma arte, é um ofício. E me metralharam na postagem. Disseram primeiro que eu teria que cursar história. Disse, gente, mas eu sei história, eu já. E aí disseram, não, mas então tu comprou o diploma. Né? Óbvio, comprou o diploma. Tá falando um absurdo, porque sempre foram só LGBT que fizeram isso. E aí eu encafifei. Aí eu disse, não, gente, eu vou ter que dar um jeito de publicar isso, porque eu tenho um vasto conjunto probatório, e é por isso que o capítulo sobre transformistas é bem grande no meu livro, que mostra que, sim, aquilo era exercido por todas as pessoas, de forma teatral, muitas vezes de forma cômica, né? E que, a partir de um determinado momento, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que isso pode ser diferente em termos de temporalidade em relação a outros lugares, a partir de um determinado momento, no Rio Grande do Sul, a gente começa a ver esses homens, mulheres, essas pessoas já com características que a gente atribui hoje às categorias LGBTQIA+, exercendo esse ofício. Né? Então, a gente, pelas minhas pesquisas, a gente consegue ver tanto que eram homens e mulheres, muitas vezes heterossexuais, que faziam esses papéis, e a partir de um determinado momento, dentro desse mundo da arte, a gente vê pessoas que hoje a gente chama de LGBTQIA+, exercendo o papel de drag queen. E aí, né, começa um processo muito grande, daí começam os imitadores do belo sexo, que na verdade não exercem um papel de ator ou atriz, mas que estão lá para simplesmente representar o que se chamava de sexo oposto. E é mais ou menos esse caminho, na verdade, dessa minha última produção. Eu tinha uma necessidade prévia de entender como se dava a leitura dessas questões no resto do país. Eu não queria fazer pelo que já estava dado.
Aí eu fui para os jornais, que é a nossa fonte principal de pesquisa sobre o passado, né? A fonte documental, muitas vezes o documento mesmo está lá num arquivo que é difícil de acessar, e jornais já tem uma boa parte digitalizada, pelo menos em termos de Brasil. Rio Grande do Sul, isso é muito precário. Eu que vivo aqui no Vale do Taquari, gasto horrores de dinheiro para me deslocar para Porto Alegre para poder pesquisar. Eu tenho uma inveja de pesquisador, de estudante, de acadêmico que mora em Porto Alegre, que poderia, assim, em vários horários, ir ali na frente. Não tenho como. E, num segundo momento, então, eu queria falar em termos daquele conjunto de vários livros, ia ser Corpo Santo, o outro, ia ter vários tomos, sobre esse longo tempo, né, de 2 séculos, a partir de personagens, de histórias, de fatos, que iam recuperar essa história LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul. Nesse meio termo surgiu o livro Lesbe Transviadas, que foi publicado pelo Benito e pelo Rodrigo, e eles me convidaram para participar, e eu já tinha o meu livro pronto, estava na editora, só que por questões de custos ele não saiu, ele ficou lá, e aí eu tirei a história do Walter Bank, que foi um desses transformistas que percorreu o interior do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, para compor, junto com os outros autores, o Lesbe Transviadas, mas o meu já estava pronto, só que, claro, ele saiu antes, o mérito é deles, parabéns, mas... aí eu chego, então, né, nessa outra solução, impulsionado bastante por essa raiva que me deu uma publicação na internet, que é o pessoal dizendo que eu tinha que cursar História novamente, ou que eu tinha comprado meu diploma e que eu não poderia falar as asneiras que eu estava falando. Então,